E hoje estamos aqui para a gravação de um episódio do nosso podcast, um episódio mais do que especial. Nós vamos falar sobre incorporadoras e um assunto que está muito em alta, que é holdings, né? E nós temos aqui uma convidada especialíssima nesse assunto, que vai nos ajudar aí a trazer o esclarecimento necessário e qual caminho a gente deve seguir. Eu sou Samuel Diniz, eu sou contador, sócio do escritório Assistec Contabilidade, e hoje a gente está aqui com a Marisa, da Pontes e Vasconcelos, ela que tem mais de 20 anos de experiência no segmento do ramo imobiliário e vai poder aí nos esclarecer e trazer muitos insights de como estruturar a nossa holding, como estruturar a nossa incorporadora. Seja muito bem-vinda, Marisa. Obrigada, Samuel. E eu sempre gosto muito de começar pelo início, né, Marisa? Como que você começou na área do direito, principalmente voltada para o ramo imobiliário, né? Você pode falar um pouquinho para a gente? Vamos lá. Eu comecei no ramo imobiliário, eu tinha 19 anos, estava no segundo ano da faculdade. Eu entrei como secretária lá e nunca mais saí. Foi uma área que eu adorei, né? E, assim, eu acho que como muitos de nós, e você também está nessa, a gente não faz só aquilo que manda, a gente sempre quer fazer um pouco mais. E aí foi isso que eu fui crescendo, galgando, assumi o jurídico quando eu me formei, passei por algumas imobiliárias de lançamento, terceiros, e hoje tenho meu escritório aí, me especializei na área, obviamente, né? Tenho várias especializações aí, mas sempre voltado para o ramo imobiliário, para o direito imobiliário. E são mais de 20 anos só fazendo isso, que eu amo. E cada dia é um aprendizado, cada dia é uma coisa nova que a gente aprende. Não dá nem para falar, já sei tudo, porque falta muita coisa ainda para eu aprender. Com certeza. Na verdade, a gente aprende juntos, né? Sim. A gente tem vários clientes em comum que a gente estrutura aí, sejam elas que a gente estrutura, seja incorporadoras ou holdings. E eu tenho muito a agradecer você aí por essa parceria, que acho que já vão aí praticamente uns 5 anos que a gente trabalha em conjunto, né? É isso mesmo. E nós vamos começar falando principalmente sobre incorporação imobiliária, né? Nós temos vários clientes em comum, acho que é uma tratativa diária que a gente tem aí nos últimos anos. E acho que todo mundo quer saber, né? Principalmente para os novos incorporadores que estão iniciando na área agora, que é como os empreendedores devem iniciar a estruturação das suas incorporadoras, por onde começar. E isso é uma dificuldade que a gente tem encontrado bastante mesmo. Muitas incorporadoras perdidas, porque acabam não tendo um acompanhamento jurídico, né? Mas iniciar é assim, vai comprar um terreno para empreender, construir? Abrir uma SPE, Sociedade com Propósito Específico, né? Para que o imóvel já fique naquela empresa ali, segregado de outros imóveis, outros empreendimentos, enfim. E a partir daí, com acompanhamento jurídico na compra do imóvel, do terreno, toda a due diligence que tem que ser feita, né, do imóvel, dos vendedores, dos antecessores desses vendedores, que hoje a gente já está fazendo uma due diligence de 20 anos, a gente tem decisões recentes nesse sentido, da preocupação de verificar lá atrás o antecessor de 20 anos lá, porque uma execução fiscal que ele tenha tido na época que ele vendeu e que não foi sanada na época, uma fraude pode ser caracterizada e isso pode acarretar na compra do imóvel hoje. Então, tem que se preocupar, né? Por isso que a gente sempre bate na tecla que o acompanhamento jurídico de um advogado especialista é importantíssimo nisso, né? Então, abrir SPE para poder já comprar o imóvel no nome da SPE, ter toda essa estruturação na aquisição do imóvel, verificar a documentação dos vendedores, passou a escritura, e a partir daí o acompanhamento para aprovação do projeto, memorial de incorporação, e aí outras coisas que vão seguindo na incorporação. Seria muito bom se todo mundo seguisse esse caminho, né? Acredito que a maioria dos seus clientes só chegam te comunicando: comprei um imóvel, já está aqui o contrato de compra e venda, e agora o que eu faço, né? Então aí você destaca a importância que todos devem ter a fazer uma aquisição. Sim. E realmente seguir esse passo a passo. E a Marisa está aqui para ajudar vocês que precisam quanto a isso, essa situação de estruturação inicial, né? Então, Marisa, você já detalhou para a gente aqui essa estruturação inicial que é necessária, né? Mas, além disso, a gente tem alguns riscos negociais aí para a realização das incorporadoras, né? Você pode trazer alguns desses riscos para que a gente possa evitá-los, de preferência? Na negociação, principalmente na compra do terreno, tem que se preocupar muito com a formatação desse contrato, porque ela tem que estar ali, trazer para a realidade do negócio em si. Vou dar um exemplo para você.
Tem incorporadora que procurou o nosso escritório recentemente, porque eles vão usar recursos da Caixa, que a gente chama, né, incorporadora, construtora aí que é gericada, porque tem uma aprovação de crédito junto à Caixa e pode usar recursos para fazer esse empreendimento. Ah, a gente vai falar sobre isso também. Então. E aí, o contrato não trouxe nada disso, nada dessa realidade, porque tem passo a passo, a Caixa tem que ter as suas garantias e tem as suas exigências jurídicas, né, e contratuais, e o contrato não estava falando nada disso. Então, ele procurou a gente agora para a gente colaborar e ver o que é possível fazer, porque vai ter que alterar toda a formatação daquele contrato para trazer para a realidade da negociação que tinha que ter sido feita lá no início. Isso é uma compra que já foi há mais de 6 meses, 8 meses. Então, tem que ter essa estruturação desde o início. Então, esse seria um ponto. Tem muitos para trazer. Eu acho que eu vou até pular o nosso roteiro aqui, e eu acho que você entrou num assunto bem bacana para a gente falar, que é essa negociação entre os incorporadores, terrenistas e investidores, tá? Eu vou até mudar aqui, tá? Então, quando você detalhou para a gente essa situação negocial, e é importante detalhar que a forma de negociação entre o incorporador que já tem a sua holding, já tem a sua SPE estruturada na aquisição deste terreno, ele pode fazer sim um contrato de permuta, mas essas unidades muitas vezes elas não existem ainda, né? Então a gente falando de uma permuta entre a SPE e um terrenista, né? Como é que ele deve fazer essa estruturação da permuta para trazer segurança? Em situações que compra o terreno, quando você fala em permuta, é que eu vou construir, vou dar unidades do empreendimento para o terrenista como parte de pagamento. Seria uma situação, certo? A permuta, ela é real, ela pode acontecer, só que ela é uma promessa de permuta, porque justamente eu não tenho nem unidades. Se eu não tenho incorporação, eu não tenho nem fração ideal ainda ali que vai corresponder a uma unidade. E eu não posso permutar nada, permutar situações que eu não posso fazer e não tenho ainda, né? Então, a gente estrutura de outra forma, porque para a Caixa, por exemplo, vamos voltar na questão da Caixa que nós falamos. A matrícula ela tem que estar livre e desimpedida, o imóvel não pode ter nenhum ônus ali gravado na matrícula. Então, a gente formata de uma forma que a matrícula vai estar livre e desimpedida, mas em apartado a gente tem uma obrigação, um documento que obriga a incorporadora a pagar através daquelas unidades para o terrenista. E de uma forma que garanta ao terrenista nesse sentido também. Então, a gente tem formas contratuais diversas de deixar todo mundo garantido. Eu, como incorporadora, certa de que vou conseguir usar os recursos da Caixa dentro das exigências da Caixa, o terrenista de que vai receber o prometido, que são as unidades. Então, a gente tem formatações aí certas e para cada caso tem uma forma de se fazer. Legal, porque a gente sempre conversa sobre isso, porque muitos clientes chegam até o escritório, falam, comprei um terreno, estou negociando uma permuta. Aí ele vem para o contador e fala, e agora, como é que eu faço? E aí geralmente eu passo o seu contato e falo, conversa com a Marisa que ela vai estruturar para você. Porque muitas vezes também, Marisa, tem a situação dos cartórios, que eles não permitem o registro, a gente já falou isso algumas vezes, né? Sim. Mas eles não permitem o registro na matrícula de uma forma direta como permuta, né? Não, justamente por isso, porque eu só posso permutar aquilo. Então, assim, é a mesma coisa, eu posso alienar unidades de um empreendimento se eu tenho memorial de incorporação registrado. Se eu não tenho memorial de incorporação registrado, eu não tenho como fazer nada, porque nem eu tenho uma perspectiva, olha, terrenista, eu vou construir um empreendimento, mas ainda é perspectiva. Enquanto eu não tenho projeto, não tenho incorporação, legalmente falando, por isso que o cartório não aceita, porque não é legal, ele tem que seguir o que está na lei. E aí, por isso que a gente formata, tem uma outra forma de fazer isso, para que o negócio siga e flua da forma que tem que ser feita. Isso você consegue passar para a gente aqui ou você quer guardar para... escondendo. Sim, claro que posso. Como é que eles devem estruturar essas situações para conseguir fazer essa negociação, averbar no cartório para trazer segurança para a incorporadora e até mesmo conseguir usar o jerique na Caixa, né? Lá vem você querendo que eu entregue o ouro aqui, né? Nesse caso específico, a gente faz uma escritura de venda e compra com pró-soluto. Pró-soluto é uma dívida que eu vou pagar daqui 2 anos, certo? Através de uma nota promissória, que seria através de recursos próprios. Na matrícula, esta forma, ainda na matrícula, ela não aparece isso, vai pagar daqui 2 anos. Isso fica só na escritura. Na matrícula, o imóvel vai estar livre e desimpedido. E ok, a Caixa aceita, é uma forma de aceitar.
Só que aí você fala, Marisa, mas como assim? A matrícula já vai estar quitado o imóvel? Já. Como é que fica o terrenista Isso, nessa então. situação, né? Em apartado a gente inova aquela dívida dele, então a gente faz uma novação da dívida, que ele vai falar, olha, terrenista, lembra que lá na escritura eu falei que ia te pagar daqui 2 anos em recursos próprios? Eu vou te pagar em unidades, ok? Então ele está novando a dívida dele, juridicamente falando, é uma novação da dívida, e ele se confessa devedor a partir daí daquelas unidades que ele vai pagar para o terrenista. Então a gente formata isso em documento apartado, através de ou escritura pública ou particular, tem a mesma validade jurídica, que é um documento hábil para ser executado, e aí fica garantido nesse sentido o recebimento das unidades, e para a incorporadora, o ok para seguir com a caixa com a matrícula livre de ônus. Legal, então você entregando ouro aqui Ouro em pó ainda, né? com relação à segurança do incorporador, do terrenista e também a utilização da Caixa Econômica para fomentar aí o empreendimento, né? Só que eu já vou linkar com um outro ponto que a gente sempre trata também, que a gente trata sobre as SCPs, né? Sociedades em contas de participação, que a gente vai acabar atrelando aí investidores, né? Então, muitas vezes a gente tem a situação da estruturação de um incorporador que tem um terrenista que aceita fazer uma permuta, mas muitas vezes ele não tem dinheiro para realizar o empreendimento, que é o sonho da maioria dos empreendedores, dos incorporadores, que é fazer o empreendimento sem utilizar recursos próprios, né? Então, ele já tem a permuta, você já passou aí a estrutura da permuta, e como ele tem que fazer com o investidor? Também para trazer segurança para o investidor e para a SPE. Sim. Muitos, isso é recorrente, tem acontecido muito, e não é nem questão de não construir com recursos próprios, mas não pegar recursos com o banco, né? Que acaba para eles sendo mais viável financeira, contabilmente, enfim. Nessa estruturação com a SCP, a Sociedade em Conta de Participação, com o investidor, ele entra, ou então ele vai aportar um dinheiro para aquela incorporadora para a construção do empreendimento. A SCP é específica nesse sentido. E ali vai estar descrito exatamente isso. Então, olha, estou investindo no seu empreendimento. E vou ter o retorno. Posso ter um retorno financeiro, ou seja, vai ser devolvido para mim aquele valor, né? Ou, no final, eu vou ter unidades. E aí, se eu tiver unidades, eu tenho que depois estruturar de uma forma que, quando tiver incorporação, a gente encerra essa SCP. Então, eu tenho retorno financeiro, né? Devolve-se o valor que eu investi em recursos próprios ou através de unidades. Se for através de unidades, em um dado momento, quando tiver incorporação, eventualmente no meio ou no final do empreendimento, tenho que encerrar essa SCP, né? Vou ter o retorno daquele investimento, né, fictício, digamos assim, porque não vai cair o dinheiro na minha conta, mas eu tenho como formatar de uma forma que tive o retorno e comprei as unidades. Isso se for retorno em unidades. Se for retorno financeiro, é tranquilo, porque uma SCP, ela não é uma sociedade, né? Não tem personalidade jurídica, mas ela tem uma validade jurídica porque feito um cadastro na Receita Federal para que ela tenha um CNPJ, para que todo o investimento, todo o dinheiro entre por esse CNPJ para ir para a SPE, que é a incorporadora, que vai ser a que vai comandar tudo. Então, eu, como investidora, nem vou aparecer em lugar nenhum. Ninguém vai saber que eu sou investidora. Muitos usam justamente esse formato que é para ser um investidor oculto mesmo, né? Como se usava antigamente esse termo. Ninguém precisa saber que eu estou investindo. Então, usa-se bastante esse formato para isso. E acho que principalmente essa situação da segurança, né? Porque o investidor, ele tem um papel de investimento, mas ele não se torna sócio da SPE e ele acaba investindo na SPE para desenvolver o empreendimento e vai ter ali o seu retorno. Mas então você está falando que ele não tem risco nenhum, como a gente fala de sócio ostensivo e sócio oculto, né? Mas ele, como sócio oculto, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o empreendimento. Não. Nenhuma. Sócio oculto se usava antes, tá? Nenhuma, porque justamente toda a responsabilidade é da SPE, da construção, do empreendimento, perante terceiros, é a SPE, é a incorporadora que responde. Na contratação de mão de obra, de material, empreiteiro, enfim, tudo, com o comprador final, Folha né, de de unidades, pagamento. folha de pagamento, eventuais processos que venham a ter a empresa trabalhista, porque construtora ali eventualmente tem, né? O sócio participante ou investidor não responde por nada disso. Então, perante terceiros, quem responde sempre é a SPE. Então, acaba tendo, sim, uma segurança nesse sentido,
perante o empreendimento em si, porque ele não vai responder por nem, inclusive pela segurança do empreendimento depois de pronto, construção, Garantias, nada disso. garantias, exatamente, nada disso. Então, legal, você acabou de passar também um caminho para que os sócios investidores ou recebam o seu retorno financeiro, ou muitas vezes, como você mesmo detalhou, né? Tem que encerrar a SCP e aí você Isso. faz a averbação das unidades. Então, ele recebe as Recebe unidades. unidades, é isso aí. Temos uma forma jurídica e contábil legal de se fazer isso. Não é que não é legal, mas a gente consegue estruturar dessa forma, juridicamente e contabilmente. Então, sempre em conjunto, né, advogado com o contador. É porque, pelo que você detalhou aqui, né, você acaba captando o investidor, mas você já está dando futuras unidades em garantia. Então, é uma forma, eu vou até usar um Isso. termo aqui que é talvez Ai, meu meio Deus. confuso, que é está vendendo as unidades que ele não poderia, mas juridicamente ele pode formatar de uma forma que funcione. É isso aí. É uma ferramenta jurídica utilizada nesse caso que é legal, não é ilegal. É legal fazer sim. É Então, possível. uma dica importante que dá para você vender as suas unidades, captar investimento sem vender as unidades e sem ter É risco isso aí. tributário, É isso aí. digamos assim, É né? isso aí. E aí, claro, acho que a gente já fez uma trilha aqui da SPE, dos investidores, terrenistas, e aí agora a gente vai falar de um assunto que é um pouco mais delicado, que são rescisões, né? Porque acho que toda a formatação jurídica tem que ser feita corretamente para trazer segurança, mas a gente tem que se preocupar nessa formatação inicial com as rescisões, com possíveis problemas, né? E como minimizar esses riscos de rescisões, de problemas contratuais no segmento de incorporação. Que é bem recorrente também, né? E em 2018 veio uma lei que alterou a lei da incorporação, que a gente chama Lei do Distrato, que ela deixa já pontuado para as incorporadoras como tem que seguir em casos de rescisão. Então, eventualmente, o comprador, se ele desiste de comprar o imóvel no período de 7 dias, que é o que prevê o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, ele tem devolução, ele tem que ter a devolução de 100% do valor que ele pagou. Isso é inquestionável. Mas passou esses 7 dias, desistiu, já tem alguns regramentos. Antigamente, as construtoras tinham julgados, jurisprudências, inclusive, que ela tinha que devolver 90% do que ela recebeu. Só que você faz uma conta aí, porque a gente sabe que numa venda, ela paga PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, enfim. Paga comissão, pagava-se comissão direto. E aí, 90% dela acabava ficando no prejuízo. Então, essa lei veio para ajudar nesse sentido. Então, comprador ficou inadimplente, vai rescindir, ele tem um percentual que ele vai perder, tá claro lá. Ele pagou comissão direto, vai perder a comissão, porque o trabalho do corretor, inclusive, foi feito, né? Então, tem questionamentos aí que essa lei veio para falar, olha, tem que ser assim. É claro que tem situações que há discussões dependendo da formatação que é feita, mas a partir do momento que a incorporadora segue o que está na lei, o regramento ali, ela acaba minimizando, porque o comprador está ciente. Vou desistir, não quero mais, fiquei inadimplente. Por exemplo, se é um empreendimento que está num regime de afetação, ele perde 50% do que ele pagou. Então, já é relevante. Então, ele vai pensar... É claro que tem situações que perdeu o emprego, não consegue mais pagar, e aí a gente entra em outros questionamentos, né? Mas, para minimizar, seguir o regramento legal. Está na lei, está muito claro lá, não tem muita Não manobra tem para se muita fazer. discussão com Não tem relação a manobra para se isso. fazer nesse sentido, exatamente. Porque aí a gente entra em alguns aspectos tributários que a gente trata sempre em conjunto, né? Então, essa estruturação, ela é essencial também para a gente ter economia tributária, né? Então, desde o pagamento da comissão ali do corretor, em que se você splitar isso no contrato, você deixar bem específico que o comprador está pagando a comissão diretamente para o corretor, a incorporadora não precisa pagar o imposto sobre o valor total da venda ali, Isso. né? Você consegue dividir esse valor da venda e da comissão, o corretor recebe, a sua comissão paga o seu imposto, a sua incorporadora também recebe. É isso aí. Né? Não sei se vai dar tempo da gente entrar no aspecto do RET. Importante a gente destacar que todo esse passo a passo que a Marisa passou aqui para a gente, ele é essencial para a obtenção do benefício fiscal, que é o RET, que é praticamente reduzir a carga tributária em torno de 60% do custo total, né? O lucro presumido é 6,50%, enquanto o RET a gente tem uma alíquota de 4%. Então, a gente tem uma junção, uma troca muito bacana, porque o meu trabalho só funciona realmente com a parceria com a Marisa, para que a gente consiga estruturar dessa forma para que os nossos clientes possam obter o melhor benefício tributário. E essa questão do RET também, só para complementar Claro. e finalizar, é benefício para a incorporadora, né? Mas também para o comprador. Então, o regime de afetação, quando você afeta o patrimônio, acaba sendo também uma garantia para quem está comprando, porque
esse regime permite você segregar o patrimônio, segregar o empreendimento, né, dos demais empreendimentos de outras situações da construtora. Então, eu afasto. O que a construtora tiver fora daquele empreendimento não vai afetar aquele Não, empreendimento. então vamos até voltar, porque é um assunto importante, né? Como realizar a afetação do empreendimento? Vamos começar por aí, né? Vamos lá. Regime de afetação você faz, geralmente a gente faz junto com o registro da incorporação, lá no início, que é justamente para todas as vendas que forem feitas pela incorporadora, você já consiga aplicar o regime especial de tributação, que a gente está falando aqui, que é o RET, né? Então, para ela, nesse sentido, tem um benefício, uma vantagem, que a gente sabe, né? Tributária e contábil, e para o comprador também tem, porque qualquer situação que a incorporadora tiver fora daquele empreendimento, tem lá outros processos, execuções, cobranças, enfim, qualquer outra coisa que não seja daquele empreendimento não vai afetar aquele empreendimento. Então, ele fica segregado, ele fica afastado ali. Acaba sendo também uma garantia, inclusive para quem vai utilizar os recursos da Caixa, é uma exigência da Caixa Econômica que tenha o patrimônio seja afetado, que tenha o registro do regime de afetação. Se eu tenho 2 SPS e elas estão afetadas, e se eu tenho um problema em uma dessas SPS, nessa segunda não vai afetar nada do meu empreendimento. Não. Esse problema dessa SPE só vai afetar o que tiver dentro dessa SPE, que geralmente é o empreendimento ali. Ela não vai afetar em outros empreendimentos, não vai recair sobre outros empreendimentos. Traz uma segurança muito maior, então, para todo mundo. para o comprador e para a incorporadora. Tanto é que é uma exigência da Caixa, justamente porque ela vai investir recursos no seu empreendimento, óbvio que você vai pagar para ela, né? Mas está ali, né, te liberando recursos, ela não pode ter riscos. Então, acaba sendo uma exigência da Caixa para isso também. Legal. E aí a gente já vai trocar o assunto, que na verdade a gente vai falar de holding, né? Já vamos fazer a junção da incorporadora com a holding operacional, né? E já vamos também falar de holding patrimonial familiar. Mas antes da gente seguir para a holding patrimonial familiar, vamos falar da holding, porque a gente falou do GERIC, né? Então é importante destacar que a holding é que obtém o GERIC. Então a estruturação inicial, ela deve ser sempre realizada com a criação de uma holding, e essa holding é proprietária das suas SPS. Então, é também uma exigência da Caixa que o limite de crédito, né, a gente chama de GERIC, mas o limite de crédito esteja atrelado à holding com a centralização dos resultados, a gente chama de equivalência patrimonial, né, que nada mais é a subida dos resultados da finalização dos empreendimentos das SPS para as holdings. E acho que com isso a gente finaliza praticamente o assunto incorporadoras. Claro que existem várias outras especificações, vários outros detalhes, porque cada negócio é um negócio diferente. Então, muito obrigado aí por quem ficou aqui, nos assistiu até o fim. Então, nos sigam aí nas redes sociais e até o próximo episódio.